E o que seria de nós se nos momentos de sono, quando o nosso espírito se desdobra, o nosso corpo do nosso corpo físico e vai para as esferas espirituais, a gente se encontra com o nosso mentor. E o que seria de nós se nesses momentos nós não pudéssemos contar com aquele auxílio, nos serenando o coração muitas vezes, nos orientando, consolando, dando bronca muitas vezes. Quantas vezes, eles lembram a gente daquelas promessas que a gente fez e que ainda não cumpriu, nos questionando: e aí, esqueceu aquela promessa que fizera? Não está na hora? Será que não é o momento de colocar em prática? Então, esse aconselhamento é muito importante, visando sempre a nossa caminhada rumo ao progresso, sempre progredindo. Todos nós, a gente sabe, nós sabemos de nós, sabemos dos outros, o quanto nós passamos por dificuldades, seja uma doença, seja uma dor, um problema moral, a perda de um trabalho, enfim, dificuldades são inúmeras. As vicissitudes e a ânsia que a gente tem muitas vezes de resolver os problemas fazem com que muitas vezes a gente saia falando com várias pessoas. Muitas vezes as pessoas que a gente procura não possuem condições de nos ajudar. Às vezes elas estão numa situação pior que a nossa. Ou outras vezes a gente se encontra com pessoas que nos ajudam. Porém, muitas das nossas dificuldades, das nossas angústias, elas são do espírito. Elas já têm as suas raízes no próprio espírito, muitas vezes de vidas pretéritas. Então, a gente pode pensar que ao invés de procurar os irmãos encarnados que estão aqui, a gente pode se recorrer a eles, que estão do nosso lado o tempo inteiro e que nos conhecem muito bem e que sabem exatamente pelo que nós estamos passando. E às vezes alguém assim pode se perguntar: mas agora eu vou conversar com o meu anjo da guarda e eu nem médium sou, não ouço, não falo, não pressinto nada. Mas é como eu falei, todos nós somos médiums, uns mais desenvolvidos, de fato, mas Deus não daria essa oportunidade somente para um número reduzido de pessoas. Então, a gente tem sim como usufruir disso, deste contato próximo com eles. Deus jamais iria dividir direitos, proporcionar para uns e não para outros. Então, o nosso anjo, ele está do nosso lado, só que ele não é nosso escravo, ele não está 24 horas conosco. Não é bem assim. Não está toda hora dizendo: nossa, Camila, vai e faz isso, faz aquilo. Não, a gente tem o livre-arbítrio, daqui a pouquinho até vou comentar sobre isso. Mas eles estão ali. Porque, além de nos ajudarem, eles também têm as suas tarefas no plano espiritual. Quantos são socorristas? Quantos também estudam no mundo espiritual? Muitas vezes vão a outras esferas espirituais em aprendizado. Então, eles têm atividades independentes, mas quando eles precisam se ausentar por um determinado momento, eles tomam a liberdade de achar outro espírito na mesma condição, da mesma qualidade espiritual, para seguir nos auxiliando. Então, não estamos sozinhos, jamais, nem tampouco desamparados. Pelo contrário, nós estamos sempre amparados.
E tem momentos que a gente passa por dificuldades, né? E se nós chamarmos por ele através do pensamento, seja o nome que damos ou não damos, isso não importa. Não importa a distância, ele chega até nós em segundos para estar ali do nosso lado, nos amparando. A função deles é nos encaminhar para o bem. Eles vão nos trazer constantemente orientações para que a gente possa melhor conduzir essas vicissitudes que acontecem. E se nós assimilarmos, né, entendermos, fazermos aquela análise crítica do que estamos ouvindo, realmente botar dentro da nossa cabeça tanta coisa, a gente talvez esteja no caminho certo. Claro que a gente não vai saber sempre, eu estou no caminho certo, mas aquela velha pergunta, está me trazendo paz? Eu estou me sentindo bem com isso? Bom, aí a probabilidade da gente estar no caminho certo é maior. Só que aí, eu falei que tem toda essa questão da orientação, do conselho, de encaminhamento para o bem, de fato. Mas existe o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de fazer as coisas. Então, eles nos dão um conselho, mas a gente pode seguir outro caminho, totalmente diferente. Eles não vão nos impedir, porque se tem uma das coisas que a espiritualidade respeita muito, é a nossa liberdade, é o nosso livre-arbítrio. Então, eles orientam, mas a gente pode ir para outro caminho. Eles até sabem que a gente vai quebrar a cara, mas no final disso vem algo positivo. Por quê? Porque de uma experiência mal, de uma experiência que não foi positiva, vem um aprendizado. E aí tem a conversão para o lado positivo. Certamente traz o aprendizado. E eles estão sempre juntos, sempre quando podem. E quantas vezes a gente nem imagina, mas eles nos auxiliam, nos ajudam. E a gente nem imagina. Eu até ouvi uma história esses dias de um senhor dizendo que ele sempre fazia o mesmo trajeto, era decorado o trajeto dele, ele sabia que era aquele trajeto. E um dia ele se perdeu do trajeto básico dele, ele andou 5 quadras a mais. E ele chegou, ele estava fazendo uma palestra espírita, ele foi para outro lugar. E ele fazia a condução era a mesma, ele pegava o metrô, fazia a mesma coisa. E aí ele escutou uma voz dentro dele, provavelmente o anjo dele, disse assim, mas quem sabe se tu fosse pelo outro caminho não teríamos problema. Então, ele ainda teve essa informação, mas e nós, que quantas vezes acontecem algumas coisas que a gente não entende, é o chamado livramento, a gente está se livrando e nem sabe. Quantas vezes também nos medicam, também não sabemos. Então, a gente tem que notar que existe o livre-arbítrio, mas eles não pactuam com ações que são ruins. Eles não vão compactuar com isso. E a gente tem exemplo, né? A gente tem exemplo dos assassinatos, né? Que ceifam as vidas das pessoas. Tem a questão dos estupradores. Vocês acham que esses irmãos não têm um anjo da guarda lá dizendo, conversando com eles e tentando orientar? Tem, com certeza, mas eles não podem impedir. Mas eles estão lá dizendo, quem sabe não faz, pensa meu irmão, olha o comprometimento que tu vai ter. Mas eles não têm esse poder, e se tivessem, nós não teríamos crimes, Mas a gente ainda se choca com as barbáries, a gente se choca com tanta coisa que ainda existe, então a gente não pode pensar que eles não têm anjo da guarda ou desacreditar do que é dito no Evangelho. Não, simplesmente existe o livre-arbítrio, a liberdade, e isso é respeitado. E quando, por consequência, né, quando estamos trilhando por esses caminhos que não são certos, que são ruins para o nosso crescimento, algumas pessoas podem dizer, não, aquela pessoa ali não tem anjo da guarda, não tem nada, não tem ninguém por ela. Isso não é verdade. O que acontece é que existe, a gente despulga, sabe? Despulgamos deles, é como se nós estivéssemos desconectados.
E quando a gente se desconecta, a gente não consegue assimilar, receber essas boas vibrações. E quando isso acontece, vem a sensação de eu estou sozinho, estou perdido no mundo, não tem ninguém por mim. Mas não, na verdade estão todos conosco, mas nós nos desconectamos. Só que é necessário o quê? Que a gente reative, que nós nos reaproximemos deles, para que a gente volte a ter essa ligação. E a gente pensa, mas qual será o meu anjo, né? Qual é o nome que ele tem? E volto a dizer, isso, gente, não importa. Não importa se é o nome, enfim, qualquer nome. Podemos até dar nome para eles, né? Muitas vezes as pessoas têm a intuição de que são nomes de santos, e isso não tem nenhum problema, porque às vezes temos devoção por um santo, gostamos tanto e somos protegidos. E vai ser a mesma conexão. O nome não importa, podemos escolher, podemos não escolher, que a proteção é do mesmo jeito. E como disse o próprio Evangelho, a gente pode usar o nome, a gente pode usar uma entidade espiritual, a proteção vai ser igual. E quando a gente fixa em uma entidade, isso faz com que a gente entre em contato. Então, se a gente sente, se a gente acha, segue pensando, porque a conexão vai ficar melhor. O mais importante é ter a certeza de que esses seres, esses espíritos nos amam profundamente. Eles jamais nos desamparam. E um mecanismo para que a gente se conecte, volte a se conectar, é que a gente silencie. A gente tem a cultura do barulho. É barulho no trânsito, é barulho de músicas altas, que passam até mesmo nos carros ou nas casas. Então, são sons do mundo exterior. Mas também a gente tem o barulho dentro da gente, não é? Dentro de nós. Então, como diz os ocidentais, o nosso pensamento é que nem macaco louco, pula de galho em galho. Porque o pensamento às vezes está aqui, às vezes está ali, e às vezes chega a doer a nossa cabeça, porque a gente tenta pensar em tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente fica um pouquinho perturbado. Então, é importante que a gente organize, porque o nosso pensamento, eles têm cor, eles têm som, cheiro e forma. E muitas vezes os espíritos nos conhecem pelo formato dos nossos pensamentos. E a gente faz um barulho interior, às vezes tão grande, e mais o barulho externo. Aí a pergunta, como que a gente escuta a espiritualidade no meio desse caos? Então a gente precisa, a gente tem que fazer esse exercício de silenciar internamente. E a gente começa pela concentração. Mas o que é essa tal concentração? A concentração é nós fixarmos a nossa mente numa figura que nos agrade, seja em Jesus Cristo, num ambiente que a gente goste, numa flor, numa praia, numa paisagem, que a gente consiga fixar somente nisso, serenando o nosso coração. Tentar fazer isso, porque os pensamentos não vão parar. E a gente não pode tentar bloquear eles. A gente tem que deixar como as ondas do mar, que elas vão e elas vêm. A gente tentar fazer isso, para que a gente comece a controlar os nossos pensamentos, fazendo com que esse silêncio interior permita que nós possamos conversar com a espiritualidade. O Divaldo Franco, ele fala que teve uma vez que ele estava em desdobramento espiritual, então ele foi visitar um ente querido no plano espiritual,
e ele estava acompanhado de mais 2 entidades e da mentora dele, que é a Joana de Ângeles. E eles estavam num corredor, indo até o local, e a Joana se virou para ele e disse assim, ó, silêncio, Divaldo. E ele disse assim, mas eu não falei nada, eu nem abri a boca. E aí ela disse assim, silêncio mental, pensamento. Então o pensamento dele estava falando. Então como é importante isso? É um exercício, né, gente? Não é algo fácil, mas como tudo, um passo de cada vez, só por hoje, e assim a gente vai tentando e vai conseguir. Então aprender a fazer o nosso silêncio, silenciar a nossa mente é importante. E Jesus nos diz, quando fores fazer tua prece, fecha a porta do teu quarto e fala com Deus. É algo semelhante quando a gente for falar com o nosso mentor. É bom que entremos em um ambiente que nos agrade, que a gente possa desligar a televisão quando a gente consegue. Se a gente mora numa casa com mais pessoas, isso fica difícil. Mas que a gente consiga colocar, se colocar num lugar silencioso, celular também, se afastar do celular e tudo aquilo que pode gerar um barulho. Fecharmos a porta, mas o fechar a porta aqui nessa analogia, não fechar a porta material ali, aquela porta, mas e sim fechar-se para o mundo exterior e olhar para si. Então eu, Camila, por exemplo, eu adoro colocar no computador aquela música espírita instrumental, gosto bastante, então é uma ideia boa. Sabe, deixar aquela música tocar, seja a música do gosto, de cada um, mas claro que uma música que seja edificante, fazendo a sua prece, pedindo para os nossos mentores que nos auxiliem, que nos dê o amparo que a gente precisa, agradecendo pela vida, pelas oportunidades, e tenhamos certeza de que nós estaremos conversando. E com toda certeza eles vão estar sentadinhos na nossa frente nesse momento, eles já vão estar conectados conosco. E eles já são muitas vezes sabedores do que a gente vai pedir. São sabedores do que nós estamos passando naquele momento. E muitas vezes já tem até orientações para uma solução. Daí dá para pensar assim, tá, mas se já sabe, por que eu tenho que pedir? Porque a gente é questionador, então a gente pensa, por que eu vou precisar pedir? Quando a gente entra nesse processo de pedir, a gente está começando a cultivar a humildade. Então, a gente já não acha que está naquela posição do eu sei tudo, do eu resolvo tudo. A gente está sendo humildes. E a partir dessa condição de cultivar a humildade, essa ação agrada muito a espiritualidade. E por que pedir? Porque o próprio Evangelho nos diz, pedes e obtereis. Só que obtereis, mas peça com lucidez, peça com consciência, mas peça. Então podemos pedir essas preces, e essas preces não precisam ser cheias de formalidades, de frufrus, não tem nada de excepcional. Pensem, a gente está falando com alguém que nos ama, alguém que é um amigo, alguém que é uma mãe, que é um pai, como uma mãe, que está ali para nos ajudar de coração aberto. Então, por que nós não abrirmos o coração e conversarmos com ele? E depois que a gente faz isso, a gente finaliza com uma prece, também, uma prece do coração. O problema nosso, muitas vezes, é que a gente faz isso, mas a gente espera por respostas imediatas. Esperamos situações mágicas momentâneas. E a gente pede para o plano espiritual e a gente acha que o plano espiritual já sai fazendo. E já vem com a resposta, vem com uma caixinha, com a solução. Não é, gente. Infelizmente não é. Então, isso também faz com que nós possamos nos lembrar da importância de exercer a paciência. Porque muitas vezes
aquele problema que a gente está relatando já é de conhecimento do nosso mentor. Às vezes, a solução está bem próxima. Às vezes, a gente precisa esperar um pouco, às vezes eles mesmos precisam procurar um planejamento, um auxílio para nos ajudar de uma forma melhor. E aí que a gente percebe que essa comunicação com o nosso mentor, ela não tem relação com a mediunidade, porque essa comunicação, né, a comunicação começa, aí essa orientação vem e ela é passada de um espírito desencarnado para um espírito encarnado, e essa informação vai para o nosso espírito. Nós podemos nem nos lembrarmos muitas vezes das informações que recebemos, porque talvez não seja o momento certo, mas ela está dentro de nós, está dentro do nosso espírito. Então, às vezes a gente não tem aquela consciência naquele dado momento, mas tenham certeza, o espírito assimilou tudo o que precisava. Claro que se a situação for urgente, for necessário ali, for grave, para que nós nos lembremos deste conselho, os mentores nos dão um passe no córtex cerebral. Para quê? Para ativar nossa memória naquele campo, para que a gente consiga ter despertado todas as memórias que nos foram passadas, para que a nossa mente fique povoada de soluções. Ou quando não é tão urgente para aquele momento, o que acontece? Fica lá na caixinha do nosso cérebro, fica lá guardada, porque quando for o momento correto, ela vai chegar até nós. Vai chegar até nós e vai surgir, claro que muitas vezes pode ser nossa, né? Muitas vezes, eu digo no caso do nosso mentor, mas ela pode vir como uma inspiração, uma intuição, até mesmo um pressentimento. Então, às vezes, a gente fala, mas que baita ideia que eu tive, fazia tempo que eu tinha esse problema, não conseguia resolver, tal e tal e tal. Quem nunca, né? Tá lá, não vê nenhuma solução, mas daqui a pouco tá no banho, tá numa situação, nada a ver, nem tá pensando naquele problema, e cai aquela ideia. Às vezes, pode nem ser nossa, pode ser do nosso mentor, que já estava guardadinha lá, que a gente já tinha recebido. E que bom isso, né? Que coisa boa a gente saber que não está sozinho. Isso é um amparo maravilhoso. Por isso que Deus é maravilhoso, a espiritualidade tem uma misericórdia maravilhosa. Isso é muito bom, isso nos alegra. Então, claro que a ideia pode ser nossa, mas ela pode surgir com essa influência através de uma intuição, de uma inspiração. E quanto mais a gente vai exercitando essa troca de pensamentos, quanto mais temos contato com eles, a gente vai abrindo os canais da mediunidade. E vai chegar um momento que a gente não precisa ter aquele lugar ou aquele momento, planejar aquela estrutura para que a gente consiga conversar com eles. Não, a gente vai poder estar em qualquer lugar e nos conectarmos através do pensamento e conversarmos e abrirmos o nosso coração. A gente já vai ter uma comunicação mais direta e vamos estar recebendo essas orações, essas orientações. E a gente vai acontecer o quê? A gente vai crescer espiritualmente. E temos esses momentos que são tão importantes porque eles representam Deus nas nossas vidas. Os nossos mentores representam Deus. Então a gente consegue ter eles tão próximos de nós, né? E essa tarefa deles que é de uma responsabilidade tão grande que eles assumem de nos conduzir, ajudar para que essa reencarnação seja a mais proveitosa possível. E nós temos outros mentores que nos acompanham. Às vezes são espíritos amigos, né, que nós viemos para cá e eles continuam no plano espiritual e que também nos amam e nos querem bem. Às vezes, muitas vezes, nós temos entes daqui, que estão aqui conosco, que são nossos anjos. Mas todos eles estão subordinados ao nosso mentor.
tendo em vista a grande responsabilidade que Ele assumiu conosco e com a espiritualidade maior. Mas é muito importante que a gente possa desfrutar desse convívio. Não pensar que estamos sozinhos, porque não estamos. E se a gente aproveitar essa interação com eles, seremos pessoas mais felizes. Então, queridos irmãos, a mensagem, se pudesse deixar numa frase só, eu do fundo do coração queria que todos acreditassem que não estamos sozinhos. Porque é tão ruim quando muitas vezes a gente pensa isso. Nós não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Então, conectem-se com seus mentores. Levem para os seus lares essa energia tão maravilhosa e salutar que aqui se encontra. E um abraço fraterno a todos. E que Jesus, nosso irmão maravilhoso, sempre nos ampare. Que assim seja. Meus irmãos, nesse momento, após essas belas reflexões sobre esse amparo da espiritualidade em nossas vidas, em nome de nosso Pai, chegou o momento do nosso passe. Se pudéssemos ver com os olhos da alma, viríamos esses seres de luzes aqui presentes, em nome do Pai, trazendo a cada um daqueles que hoje aqui se encontram o auxílio, os recursos fluídicos, terápicos, segundo a necessidade de cada um. Eles estavam aqui, nos observando, nos examinando e buscando as energias, os recursos necessários segundo as nossas necessidades. Por isso, meus irmãos, nesse momento, acalmemos os nossos espíritos, rogando a esse Pai de amor e bondade, que possamos receber essas energias no nosso corpo físico e espiritual, se traduzindo, Senhor, para cada um de nós, em sensação de bem-estar, em sensação, ó Senhor, de amor, acolhimento. Senhor de amor e bondade, vós conheceis as nossas mais secretas necessidades. Por isso, Senhor, aqui estamos. Que o teu olhar de amor se volte para cada um de nós e que os seus mensageiros da luz possam, Senhor, direcionar aqueles que aqui se encontram, Senhor, o auxílio que tanto necessitam. Senhor, que essa luz poderosa também se espalhe sobre os hospitais, asilos, orfanatos, manicômios, presídios, sobre os nossos hospitais, sobre aqueles irmãos que estão trabalhando nas frentes da saúde, pelos enfermos, pelos desencarnados, ó Senhor, que o teu amor chegue a todos os corações, em forma de conforto, em forma, ó Senhor, de esperança. Mestre de amor e bondade infinita, que a tua vontade se cumpra, hoje e para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Com essa prece, em nome de Deus e de Jesus, de José Ferreira de Moraes, o nosso patrono espirituais e demais mentores amigos, consideramos encerrada a nossa atividade doutrinária da noite de hoje. Que assim seja.